inscrições abertas para o Senai de empresas contribuintes, e o pessoal tem bastante dúvida sobre esse assunto. Então, abriram as inscrições. Eu vou falar várias coisas nesse vídeo, então, mesmo que eu falar datas e você já perdeu as inscrições no momento em que você estiver assistindo esse vídeo, assista até o final, porque dependendo da sua idade e dependendo da sua escolaridade, você já se liga na mesma época do ano seguinte, que aí você deixa anotadinho e pega essa oportunidade, ok? Então, tem leque aí, tem uma faixa de idade, tem todo um critério, e eu vou falar de 3 empresas que são tops, que são multinacionais, que estão com processo seletivo abertos, né? E tem critério de seleção, tem regrinha. Então, roda a vinheta e vamos lá para ver se você se enquadra com essa situação. Bora lá? Salve, salve! Falando aqui, Cíntia Zun, CEO do Cursinho Sinter. E eu sempre passo no nosso canal conteúdo de altíssimo valor, porque bate na sua porta oportunidades, e muitas delas você nem sabia que você poderia fazer aí um processo seletivo e passar em alguma grande instituição. Então, em paralelo que eu estou falando com você, eu estou com os editais abertos, para não falar nenhuma besteira. Então, aproveita, pausa esse vídeo, pega papel e caneta, porque tem muitos detalhes e o povo fica com dúvida, e eu estou aqui para tirar as suas dúvidas. Vamos lá? Então, eu vou falar de 3 multinacionais que você pode ou não fazer o processo seletivo. Por quê? Porque depende dos critérios de cada empresa. Então, o Senai, ele é muito minucioso e muito criterioso com regras, tá? Então, às vezes o aluno fala, mas eu não estou dentro desse critério, então não pode fazer a prova. É simples assim, mas o Senai abre outras oportunidades, tá? Então, fica no vídeo de verdade até o final, porque no final eu vou dar gancho para outros vídeos que eu te incentivo a abrir outras portas, caso essas 3 oportunidades não casem aí com o seu perfil, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar falando de General Motors. Então, abrindo aqui meu edital, eu não vou compartilhar para não ficar muito maçante, até porque eu falo de forma bem resumida. O edital eu baixei do próprio site do Senai, de empresas, Senai Técnico, de empresas contribuintes. Então, se você quiser baixar o edital do Senai de empresas contribuintes, eu baixei, e aí lá você tem o edital direto da General Motors, tá? Então, eu vou começar a falar já da GM, e aí, como que funciona, né? Qualquer empresa tem coisas que são muito específicas de cada empresa, e tem coisas que são generalizadas do Senai. Então, eu vou tentar, nesse vídeo, falar, olha, todas as provas do Senai têm essa característica e tal. Então, algo que não é da GM, é generalizado, é a estrutura da prova. Quando a gente fala de Senai por empresas contribuintes, pelo menos até hoje, a estrutura da prova é a mesma. É uma estrutura de prova composta por 60 questões, sendo 20 de português, 20 de matemática e 20 de ciências, conteúdo de ensino fundamental. Não subestime a prova. Ah, é facinho, é bobinha, é conteúdo de funde, tô dentro. Não, você tem gente mais velha que está fazendo a prova, você tem gente que está fazendo cursinho, tem gente que vem de uma escolaridade boa, você tem gente que não pega num caderno faz anos. Então, sim, precisa estudar para esse processo seletivo, que é muito importante, ok? Bom, então, independente da empresa, a estrutura da prova é essa. O tempo médio de duração são de 3 horas, lembrando que tem o tempo deles aplicarem a prova, confirmar quem está vindo, o gabarito, a prova em si, o momento de fazer a prova são 2 horas e meia de prova em média. Então, não é uma prova que você fica 4, 5 horas fazendo, não é, tá? Tudo bem que também é uma prova de 60 questões, então você tem aí um tempo por questão. As provas por empresa são de forma física, ou seja, você tem que ir até a instituição para executar a sua prova. Não é nada virtual, nada pelo computador, para fazer a prova. Lembrando que uma coisa muito importante. Cíntia, por que eu tenho que fazer essa prova? Porque é um processo seletivo. Então, a empresa abre uma quantidade de vagas,
você tem mais gente do que vagas, né, querendo, porque a grande vantagem, né, que eu falo, maior vantagem de entrar no Senai por empresa contribuinte, qual? Você já é jovem, dependendo do Senai, você vai entrar aí, né, beirando os 18 anos, depende do critério da empresa, 17, 18 anos, e a partir, né, dessa idade, e você já entra com vínculo empregatício, salário, benefícios de uma multinacional, participação de lucro, por exemplo, que não é qualquer empresa que te dá. Então, fora os professores que têm altíssimo grau técnico, você está falando de um professor de Senai, você está falando de um cara muito top, entendeu? Porque vai te dar conteúdos técnicos avançados. Conclusão, quando a gente fala de conteúdo técnico, isso também está muito atrelado à tecnologia, tá? Então, muita gente querendo, pouca vaga, então sim, tem que estudar. Então, eles fazem esse processo seletivo. Tem gente que chama de vestibulinho, tem gente que chama de processo seletivo, tem gente que chama de prova de seleção, é tudo a mesma coisa. Ou seja, na época certa, abrem-se inscrições e você tem que ter 2 critérios básicos: idade e escolaridade. É isso que eu vou falar nesse vídeo. E se você estiver dentro dessa característica, aí sim, tem uma terceira característica. Aí sim você pode fazer sua inscrição, fazer a prova, e se você conseguir ser aprovado, você inicia o Senai no próximo semestre, que é outra coisa que eu vou ficar na dúvida, tá? Minha prova é em outubro. Quando que eu inicio o Senai? Em janeiro, se a prova for de outubro. Se a tua prova for em abril, você inicia o Senai em julho do próximo semestre. A ideia é essa, é sempre fazer a prova e iniciar o Senai no próximo semestre, ok? Bom, basicamente é isso. Por fim, para fazer a sua inscrição, você faz direto no site do Senai, então você vai digitar lá sp.senai.br e lá você tem 2 estruturas, tá? Você tem a estrutura, eu estou entrando aqui no site, você tem, entrando no site, você vai clicar em processo seletivo, aí você tem 2 estruturas que você vai clicar. No caso da GM, você vai clicar em cursos técnicos empresas, tá? Porque é por empresa, curso técnico vinculado à empresa. Esse é o critério do General Motors, tá? Então, eu já vou começar a falar da GM agora, tá bom? Eu estou aqui, se você vê que eu estou olhando um pouquinho para baixo, estou olhando a minha colinha, porque são muitos detalhes, tá? Então, falando aqui da GM agora. Então, caso você seja aprovado no Senai da General Motors, você inicia os seus estudos no Senai Armando de Arruda Pereira, localizado em São Caetano do Sul, tá? E aí, Cíntia, eu quero fazer o Senai pela GM, eu já entendi que se eu tenho uma prova, tem vínculo empregatício, salário, benefícios, tá, e aí, que mais que eu preciso saber? Bom, as inscrições estão abertas até o dia 7 de outubro de 2025, iniciaram dia 23 de setembro, e como eu te disse, se você já perdeu esse time, fica no vídeo, porque você fala, opa, eu estou na idade, eu estou na escolaridade, mas de 2026, de 2027, então fica ligeiro, porque a época não muda muito, vamos falar setembro a outubro abrem as inscrições, a prova em 2025 tem sido aí, vai ser no dia 26 de outubro, tá? Então, essa a data que você tem que se atentar para o ano seguinte. Os cursos técnicos do Senai da General Motors são 2. Então, você pode escolher entre o curso técnico de mecatrônica, de manhã, com 20 vagas, ou o curso técnico de automação industrial, que é no período da tarde, mais 20 vagas, ok? E aí, você entrando, você vai estudar naquele Senai de São Caetano, como eu te expliquei. Inscrições, muito importante, tá? Eu vou falar exatamente como está escrito aqui no edital, para você não se perder. Você vai fazer a sua inscrição no www.sp.senai.br/unidade/mecatrônica, se você escolher pelo curso de mecatrônica. Lá você, dentro do próprio site do Senai, eu entrei de outra forma, eu joguei no Google, coloquei aprendiz Senai GM, também ele cai direto na página de inscrições da General Motors, tá? Então, é relativamente fácil. Você só tem que estar prestando muita atenção no período da sua inscrição, porque tem que estar
da GM, tá? Tomar muito cuidado com isso. Aqui no edital está dizendo que você também pode fazer essa inscrição presencialmente na escola do Senai Armando de Arruda Pereira. Então, só toma cuidado aí com o período de inscrições e também os documentos cobrados. Não adianta você chegar lá e faltar documento, porque você também não consegue fazer a sua inscrição. Por isso que uma dica é, nunca deixe a inscrição para o último dia. Se a inscrição é até dia 7 de outubro, nunca deixe para o último dia, porque você pode perder algum documento, faltar algum documento, e eles pedem, né? Documento com foto, comprovante de escolaridade, se eles pedem algum documento desse tipo, imagina, você está em cima da hora, você não consegue. Então, tomar muito cuidado com isso. Fica a dica. Bom, pré-requisitos, que agora acho que é o ápice desse vídeo da General Motors, tá? Então, vamos lá. O candidato, poderão se inscrever candidatos encaminhados formalmente pela empresa General Motors. Cíntia, encaminhado formalmente pela empresa. O que significa isso? Em outras palavras, algum funcionário deve te dar uma carta de indicação da empresa, dizendo, olha, você quer fazer Senai na GM? Está aqui. Você consegue essa carta, e aí, a partir dela, ela é um dos pré-requisitos para você fazer a sua inscrição, que é essa carta de encaminhamento, tá? Cíntia, mas eu não conheço ninguém da GM. Cara, busca informação, sei lá, vai lá, bate na porta, vê se você conhece alguém, algum amigo, algum cara que você joga vôlei junto, futebol. Você precisa ter o contato de alguém que vai te dar uma carta de encaminhamento, só que você também tem que ter outros critérios, que é a idade e escolaridade. Não adianta você bater lá na porta faltando esses critérios que você não consegue fazer a sua inscrição, ok? Bom, então, o candidato tem que ter, no mínimo, cuidado com o que eu vou falar agora, tá? 18 anos da data de início do curso. Ou seja, se você ainda tem 17 anos, mas você vai fazer 17 até 31 de dezembro de 2025, tá ok. No ano seguinte, você vai ter 18. Então, até o início do curso no Senai. Como o Senai inicia as aulas só em janeiro, até o início das aulas você tem que estar com 18 anos completo. Então, é esse raciocínio que você tem que ter, do início de aula lá no Senai, tá? E, no máximo, a idade que permita concluir o curso antes de completar os 24. E também é que o povo se enrosca muito nessa dúvida. Se o curso tem duração de 2 anos, você tem que fazer a sua inscrição até os 22 anos. Então, se você tem, porque você tem que completar, antes de completar 24, é no término do curso do Senai. Então, fazendo as contas, é uma média de 22 anos. Então, se você estiver nessa faixa dos 17 aos 22 anos, é essa faixa que você, tecnicamente, pode fazer inscrição na GM. Claro que, se você fizer sua inscrição e você saiu dessa faixa de idade por algum motivo, você perde a sua inscrição na GM, ok? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, você tem que estar matriculado no início das aulas, de novo, lá do Senai, do ano seguinte, você tem que estar matriculado no mínimo no segundo ano do ensino médio. No caso de quem está fazendo supletivo, você tem que comprovar a conclusão de 50% do curso ou estar em série que seja equivalente ao primeiro ano do curso concluído, de quem está fazendo supletivo. Em outras palavras, eles querem um aluno que esteja em conclusão dos seus estudos ou já tenha concluído os estudos. Então, se você está no primeiro ano, ok, o ano que vem você vai para o segundo, está tudo certo. Se você já é mais velho, está tudo certo também. E se você está fazendo supletivo, tem esse detalhe aí que você tem que se atentar de ter concluído aí 50% do seu curso do supletivo, ok? Para iniciar as aulas do Senai. Na hora da sua inscrição, o que eles pedem, tá? Para preencher eletronicamente no site que eu já passei, o requerimento da inscrição, selecionando até 3 cursos e turnos oferecidos, se a escola te der, né, os cursos, em ordem de prioridade da matrícula. Pelo que eu li, entende-se que são 2 cursos, um de manhã e um de tarde. Então, você faz a sua inscrição em ordem de prioridade do que você quer entrar primeiro. No momento de você fazer a sua inscrição, você também tem que anexar a carta de encaminhamento lá da GM. Então, se você não tem essa carta, se até o dia 7 você não conseguiu com ninguém essa carta de encaminhamento da empresa, você também não consegue fazer a sua inscrição. Mas calma, que no final desse vídeo eu vou dar uma dica de ouro
caso você fale, Cíntia, não consigo prestar o Senai por empresa, o que eu faço? Eu vou falar no final desse vídeo, então fica até o final, beleza? Bom, o edital é enorme, então eu não vou ler tudo aqui, porque eu ficaria horas só para ler o edital da GM, eu estou sendo bem sucinta, tá bom? Então, eu vou falar só os pontos principais, que é o período de inscrições, a data da prova que eu já falei, que agora é dia 26 de outubro, tá? E outra data importante, a partir do dia 10 de outubro até o dia 26, os candidatos deverão acessar novamente o endereço eletrônico, que é o sp.senai.br/unidade/mecatrônica, e lá você vai acessar o link acompanhamento do processo seletivo, preencher os campos de CPF, senha e tipo de curso, que é cursos técnicos em empresas, primeiro semestre de 2026, para fazer o filtro, né? Imprimir, olha que importante que está escrito no edital, imprimir a guia de inscrição que ocorrerá, que conterá, entre outras informações, a data, o horário, a sala e o local da realização da prova. Então, sim, tem que imprimir essa guia de inscrição para você não ficar perdido no dia para onde eu vou, o que eu faço, ok? Isso é muito importante. Sempre aconselho a ler o edital do processo seletivo que você vai fazer a inscrição. Por mais que tenhamos vídeos explicativos, tem detalhes que você fala, e agora? É legal dar uma lida no edital. Bom, a prova vai ocorrer às 8 horas, então nunca chegue esse horário. Porque se o portão fecha, já era, você perde. Então, você tem que chegar aí no mínimo meia hora antes. O legal é que você chegue com 1 hora de antecedência. Lembrando que dia de prova tem vucu-vucu, tem um movimento para todo mundo ir para o mesmo lugar, né? Então, vai ter uma galera em peso ali fazendo a prova no dia, tá bom? Então, é muito importante que você se atente a chegar lá mais ou menos aí com 1 hora de antecedência, né? A prova, então, é composta por 20 questões de português, 20 de matemática e 20 de ciências, conteúdo de fundamental, e aí o tempo de duração médio da prova em si, né, fazer a prova de 2 horas e meia, e o tempo total da prova é uma média de 3 horas. Então, é muito importante que você realmente estude para esse processo seletivo, porque realmente tem concorrência, beleza? Bom, para a realização da prova, você tem que levar a sua guia de inscrição, então não pode esquecer, documento original com foto. Então, não adianta me levar carteirinha disso e daquilo, achando que vão deixar você fazer a prova porque você perde, tá? Então, o bom e velho RG, ou CNH, ou qualquer documento que tenha foto, vai ser um documento comprobatório. E, Cíntia, eu tenho um documento, serve? Na dúvida, lê o edital para ver se serve ou não, tá bom? Então, muito importante ler o edital. Também não pode esquecer de levar caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha são permitidos também, tá bom? No dia 10 de dezembro de 2025, a partir das 14 horas, segura o coração que a lista por curso dos turnos vai ter essa lista que vai sair com os candidatos classificados aí, e aí você consegue saber se você foi aprovadérrimo ou não nessa prova, ok? Então, aí aqui está escrito outra coisa importante, tá? Que na internet, no endereço eletrônico, que é o mesmo endereço, que é o sp.senai.br/unidade/mecatrônica, no link acompanhamento do processo seletivo, você também pode acompanhar, é o que entende-se aqui no edital, que serão divulgadas aí, vai ser divulgada essas listas, né, são 2, né, pelo que se entende, essas listas dos classificados, tá? Então, você consegue ter esse acompanhamento. E também, se eles chamarem uma lista, né, porque você tem lá um número total de vagas, e se no período que eles chamaram, eles não, que a gente chama sempre de primeira chamada, faltar gente, o cara esqueceu, o cara tá de férias, tá viajando, tá em outro país, viajou na batatinha, perdeu a matrícula, perdeu as inscrições. Isso é para qualquer processo seletivo, tá? Isso é uma praxe. Qualquer prova que você vai fazer funciona da mesma forma. Ele chama o suplente, o próximo que está na fila de espera. Então, se você não foi aprovado, mas por muito pouco você não passou, porque você vai ver uma lista classificatória, calma.
já vê exatamente, né, a data e já vai sair a segunda chamada, quem sabe você não passa um pouquinho depois e você consegue ser aprovado. Então, segura a peruca, porque muitas vezes você pode passar numa segunda chamada assim, ok? Na primeira chamada, eles vão, pelo que está falando aqui, as matrículas serão efetuadas do dia 10 até o dia 16 de dezembro, tá? Então, é esse período de primeira chamada, ok? Então, fica esperto a partir do dia 16, a partir do dia 17, se eles forem abrir uma segunda chamada, que aí você pode fazer parte dessa segunda chamada. Eu, no edital, pelo menos, eu não encontrei data exata de segunda chamada, mas é importante você sempre ficar muito atento a essas oportunidades. Bom, GM basicamente é isso. Agora vamos falar de Mercedes-Benz. A estrutura de Senai, ela é muito lógica, ela é muito parecida uma com a outra. Então, da mesma forma que eu falei da GM, a Mercedes, ela caminha de uma forma muito parecida. Então, vamos lá? Estrutura da prova é a mesma. Se você não anotou, volta no vídeo que você anota a estrutura, né, das questões. O tempo de prova é o mesmo. A data limite de inscrições também até o dia 7 de outubro. Só que agora a inscrição pelo site, que aí você vai clicar em, cuidado, agora que tem um pulo do gato importante agora. Você vai entrar no Senai, no sp.senai.br, aí você vai clicar em processos seletivos, e você vai clicar em aprendizagem industrial empresas. Então, o caminho da Mercedes na hora da inscrição é um pouquinho diferente. Muito atento a isso, tá? Cíntia, será que eu posso prestar a Mercedes-Benz? E aí, então, importante, tá? A Mercedes também fica localizada no ABC Paulista, mas ela fica localizada em São Bernardo do Campo. Cíntia, posso fazer inscrição nos dois? Não, porque a prova é no mesmo dia, entende-se aqui que é no mesmo horário. Aí você tem que escolher. Se você conseguir, porque tanto na GM quanto na Mercedes, você precisa de carta de indicação de funcionário. Então, se você conseguir carta de indicação das duas empresas, dá uma carta para um amigo seu. Então, um presta a Mercedes e o outro presta a GM, entende? Para você não pegar as duas para você. Uma você, acredito eu, que você vai perder, tá? A não ser que fossem horários diferentes as provas. Mas vamos confirmar aqui nesse edital, tá? Bom, uma coisa importante para você entender, essa carta de encaminhamento será fornecida pela Secretaria do Senai, ou pelo e-mail do Senai mercedes-benz@sp.senai.br. Então, mesma coisa, você precisa conhecer alguém da Mercedes, estar nos critérios de idade e escolaridade que eu vou falar agora, e essa pessoa tem que te entregar essa carta de encaminhamento, bom? Você tem até o dia 7 de outubro para fazer a sua inscrição, e vamos agora para os critérios, que é muito importante, tá? Você precisa ter nascido entre 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007. Em outras palavras, você tem que ter nascido no ano inteiro de 2007. Você tem que estar concluindo ou ter concluído o 3º ano do médio. Ou seja, qual é a exigência do Senai Mercedes? Que você inicie as suas aulas, quando a prova é em outubro, a prova é dia 26 de outubro, suas aulas iniciam lá em janeiro. Você já tem que estar com o ensino médio concluído. E eles vão cobrar documento comprobatório. Ou seja, não adianta você mentir. Eu estou fazendo supletivo, estou no 2º ano, estou no 1º, eu vou colocar que eu já estou concluindo. Não pode, porque depois você vai ter que comprovar e vai dar ruim para o seu lado. Então, tem que estar realmente ou cursando, concluindo o ensino médio, na Mercedes, ok? Tanto que a documentação de comprovação, uma delas é o histórico escolar, né? Ou a carta de, a declaração que está terminando o 3º, ou o histórico escolar que já concluiu. Então, é a documentação que eles exigem no momento da inscrição. Então, não deixe, eu repito isso 1000 vezes, não deixe para o último dia, porque, eu não sabia que precisava do histórico escolar. E aí você pode perder a inscrição por causa de um documento, tá? E eles exigem também a carta de encaminhamento devidamente preenchida, que é aquela carta que você pediu para um funcionário, ele te entregou, e aí você vai preencher vai ter seus dados, um monte de dados,
para que você consiga concluir a sua inscrição, ok? A prova, então, é dia 26/10, num domingo. Aqui no edital, por hora, não está falando o horário, mas eu acredito que seja de manhã também, às 8 da manhã, mas a gente não tem a confirmação, porque não tem no edital. O resultado é dia 10 de dezembro, é a mesma data, então fica ligeiro lá em acompanhamento do processo seletivo, então lá no mesmo caminho, no caminho parecido, né, do Senai, dentro do site do Senai, vai ter lá a parte de acompanhamento, que você vai clicar e ver que pé que está, né, o resultado, se você foi aprovado ou não. No caso da Mercedes-Benz, são 48 vagas, e a carga total do curso, caso você seja aprovado e inicie o Senai, você tem 1.600 horas, e por uma questão de curiosidade de sentir, se eu passar, qual horário que eu vou estudar no curso? Você vai estudar no período da tarde, do meio-dia 45 às 16h45, ok? E só um detalhe importantíssimo sobre essas empresas, como Mercedes e GM, que eu já dei o período de nascidos, tá? Você fala assim, Cíntia, eu não me enquadro quando você está assistindo esse vídeo, eu não me enquadro com essa escolaridade, com essa idade, eu ainda estou novo. Então, o que a Mercedes faz? Ela avança 6 meses para frente. Então, se as coisas continuarem como são hoje, na lógica, a nossa próxima prova, que ocorre agora, meados de março, abril, nesse período aí de 2026, quem que pode prestar? Tecnicamente, a lógica é que são os nascidos segundo semestre de 2007 nascidos até o primeiro semestre de 2008. Então, em tese, né, a lógica é que essa galera faz o processo seletivo aí no primeiro semestre de 2026. E assim sucessivamente. A Mercedes, ela vai indo 6 meses para frente, então tecnicamente, o aluno ele tem mais de uma chance de fazer a prova. Então, se você fez a prova agora e você nasceu no segundo, ou vai fazer a prova agora e nasceu no segundo semestre de 2007, você poderia ter uma segunda chance e última, no caso da Mercedes, se as regras não mudarem até lá, você pode fazer a prova no primeiro semestre de 2026. Agora, se você for mais novo do que isso, entre em contato aqui com o Cursinho Sinter, porque a gente tem que ficar fazendo continha para ver quando que é a previsão da sua prova. Então, é mais fácil você entrar em contato com a gente no 11, é um WhatsApp, 4474-5740. Eles vão te fazer algumas perguntas iniciais, porque são cruciais para a gente ter uma lógica e ver qual é a previsão da sua prova. Afinal de contas, é uma prova muito legal, muito importante, para o seu futuro é incrível que você faça, você vai. Então, a gente te ajuda aí a montar esse quebra-cabeça. No caso da GM, é a mesma coisa. Eles avançam um período também para frente, que varia aí, pelo que se entende, dos 18, iniciando o Senai, dos 18 aos 22 anos. Então, se você fez a prova com 18, você pode fazer a prova o ano que vem, no outro ano, 18, 19, 20, 21, 22. Então, em tese, você teria 5 chances de prestar a GM. Por isso que, de novo, entre em contato com a gente faz a continha e vê quando que você pode vir a prestar a sua prova. Lembrando dos demais critérios de escolaridade e a carta de encaminhamento da empresa. Beleza? Agora vamos falar de Volkswagen. Volkswagen, a gente já aprovou muita galera que hoje está estudando na Volks. É um cursinho sempre muito ético, muito íntegro. Treina essa meninada para entrar no Senai. Afinal de contas, estamos botando a molecada para estudar, para trabalhar, porque cabeça oca, meu filho, eu quero bem longe daqui. A gente que é aluno focado, dedicado, pensando no seu futuro, pensando em ganhar sua grana e trabalhar e estudar para que você tenha um futuro da hora. Pré-requisitos do Senai da Volkswagen. Vamos lá? O Senai da Volkswagen, ele tem alguns detalhes a mais das outras empresas. Então, sim, tem que ter a carta de encaminhamento da empresa. Sim, tem que respeitar a mesma data de inscrição. Então, se você está assistindo esse vídeo, você é mais novo, não está na idade. Então, quando for a sua época, tá? Você tem que estar dentro da idade, você tem que estar dentro da escolaridade e também do período de inscrição, tá? Então, é a mesma coisa. Para esse período que eu estou gravando o vídeo,
As inscrições também vão até o dia 7 de outubro, é a mesma coisa, tá? A data da prova também é dia 26 de outubro, o resultado também sai no dia 10 de dezembro, a lista, né, dos aprovados, então, segura o coração, dia 10 de dezembro. Só que o Senai da Volks, ele tem mais um pormenor aí importantíssimo, tá? Primeiramente, você, além desses critérios que é a cartinha de indicação, você tem que ter nascido nesta prova agora de 2025, tá? A Volks teve algumas mudanças, teve uns vucu-vucu lá, e agora eles estão pegando primeiro e segundo semestre de 2007. Em outras palavras, se você nasceu do dia 1º de janeiro de 2007 até 31 de dezembro de 2007, você faz a sua inscrição e você faz a prova lá no Senai da Volks, porém, também tem que ter mais um detalhe, tem que ter parentesco, ou seja, parentesco de primeiro grau, muito importante, tá? Tio, essas coisas não pode. Você tem que ter alguém de primeiro grau que é pai, seu pai tem que ser funcionário da Volks, ou sua mãe, ou seu irmão, ou o seu padrasto, enfim, alguém que tenha documento comprobatório que é parente de primeiro grau, e pode ser até aposentado, mas tem que ser aposentado pela Volkswagen, tá? Então, nesses pré-requisitos todos, aí você consegue fazer no período certo aí a sua inscrição. Cíntia, eu sou mais novo do que isso, então depende da sua idade, ou a prova é lá meados, março, abril do ano seguinte, 2026, ou é outubro de 2026, vai depender do período que você nasceu. Aí, o que a gente aconselha? Entre em contato aqui no cursinho para ver se você se enquadra, que a gente te ajuda a ver a sua... tem que fazer continha para ver quando é a previsão da sua próxima prova. Lembrando que essa prova do Senai da Volkswagen, eles abriram 40 vagas, então eles abriram 20 vagas para os nascidos de primeiro semestre e 20 vagas para os nascidos de segundo semestre de 2007. Cíntia, então quer dizer que eles vão abrir 40 vagas sempre? Não. Abriram nessa prova. A probabilidade de abrir isso em outra prova, eu acredito que não abre. Então, ou eles vão abrir 20 vagas, a gente só tem certeza quando sai um edital, tá? Quando tem um documento oficial da empresa. Antes disso, a gente tem previsões, né? Não tem como a gente ter certeza. Mas a previsão é que essa prova foram abertas 40 vagas, e aí eu sempre vou gravando novos vídeos com novas informações para que você esteja sempre inteirado, ok? A inscrição é o www.sp.senai.br, você vai clicar em processo seletivo, aprendizagem industrial empresas, é lá que você vai clicar, lá você vai escolher a opção da Volkswagen, só toma muito cuidado com o processo de inscrição, porque tem que anexar corretamente aí os documentos, tá? Não pode comer bola na hora da sua inscrição. De novo, não deixe para fazer a inscrição na última hora, ok? E é muito importante que você se atente aí na hora de fazer a sua inscrição, colocar o e-mail correto, os seus dados corretos, o CPF correto. Toma muito cuidado no processo de inscrição, não só para Volks, para Mercedes-GM, mas qualquer prova, qualquer processo seletivo, porque documentos errados, informações erradas, e-mail errado, pode comprometer completamente a sua inscrição e você pode perder oportunidades incríveis, ok? E qual é a dica de ouro que eu dou nesse vídeo? Ai, Cíntia, eu não consigo me inscrever nem na GM, nem na Mercedes, nem na Volks, porque eu não tenho carta de encaminhamento e não tenho pai, nem mãe, nem irmão, não sou também enteado de ninguém da Volks. Mas eu quero muito fazer o Senai. Eu consigo? E a resposta é, yes, baby, você consegue. Você ainda tem mais 2 oportunidades de prestar o Senai. Isso eu nem estou cogitando faculdade, tá? Eu estou cogitando quando você é mais jovem, quando você tem lá 14, 15, 16 anos, 18, enfim. Você já pode iniciar a sua carreira fazendo o Senai, isso é muito legal. Eu sempre falo muito de fazer um curso técnico, por quê? Porque ele te amplia a mente, ele te dá capacitação profissional, ele te amplia as oportunidades, enfim. São N as vantagens de se fazer Senai. E sim, tem processo seletivo que ainda não está aberto, mas estará. Então, de antemão, eu já vou te passando aqui as informações. Você tem aí mais 2 processos seletivos, tá? Então, você vai entrar no sp.senai.br, aí você vai clicar em processo seletivo,
e lá você tem duas opções. Você pode clicar em aprendizagem industrial comunidade. Lembrando que aprendizagem industrial comunidade, eu sei que não é o foco desse vídeo, mas o pessoal pergunta, o que eu faço para não ter oportunidade? Eu vou gravar outros vídeos, posso gravar outro vídeo detalhando sobre isso, mas, no geralzão, o que você tem que entender? Que não é por empresa contribuinte, mas, uma vez você entrando no Senai de aprendiz industrial, quem sabe uma empresa já não te contrata e você também já tem vínculo empregatício. Às vezes tem adolescente, aluno nosso aqui do cursinho, com 14, 15 anos, que já tem vínculo empregatício, já ganha o seu salário, já inicia a sua carreira, mesmo que depois ele venha prestar outro Senai, por exemplo. Então, a partir dos 14 anos, então a exigência, você pode ser mais novo, tá? As inscrições abrem apenas dia 23 de outubro e vão até dia 6 de novembro de 2025. Você não precisa ter carta de encaminhamento de nenhuma empresa, você só precisa estar concluindo, no mínimo, o 9º ano, tá? E ele tem uma faixa de idade aí que você pode, pelo menos que a gente saiba aqui no cursinho, você tem que estar dos 14 aos 22 anos, e aí você tem essa faixa de idade que você pode fazer a sua inscrição, tá? Então, a não ser, claro, que os critérios mudem, né? Porque aqui, olhando agora no Senai, ele está indo às inscrições em breve, então, às vezes tem alguma mudança. Mas, por hora, se você está assistindo esse vídeo, de repente, você já até está nessa data, você pode fazer a sua inscrição. A prova, ela é uma prova digital, na unidade, só que ela é de forma online, então você tem que ir até a unidade, e a prova ocorre do dia 10 de novembro até 26 de novembro, e você pode prestar o Senai de aprendizagem industrial. O site do Senai vai mostrar 300.000 cursos que você pode ter de escolha do site do Senai de aprendizagem industrial, e você pode iniciar a sua carreira fazendo um curso gratuito de altíssima qualidade. E você ainda tem curso técnico da comunidade. Então, você pode prestar as duas provas, se você tiver nessa faixa de idade. Então, você vai entrar no mesmo local, que é o sp.senai.br, processo seletivo, e você vai clicar em cursos técnicos comunidade. E lá, eu estou abrindo, né, por isso que eu estou lendo, e lá no curso técnico comunidade, você tem uma idade mínima, você tem que estar concluindo o 1º ano, então, a partir dos 15, né, 15, terminando aí o 1º ano do médio, você já pode fazer a sua inscrição, o curso tem duração de 2 anos, o Senai técnico não tem limite de idade, então se você já tem 23, 25 anos, 30 anos, você pode se inscrever no Senai técnico da comunidade. Lembrando que ele também não tem vínculo empregatício num primeiro momento, mas, entrando no Senai, a probabilidade empregatícia até você se formar dentro de 2 anos é de mais de 90%. Nos últimos dados que eu busquei informações, é de mais de 90% de empregabilidade. Ou seja, cara, é muito legal. Você entra no Senai e sai com capacitação profissional e provavelmente empregado. Então, mesmo que você não tenha vínculo empregatício, fica aí essas dicas. E já aproveita a dar aquele like bem legal que a gente merece. Coloca aqui nos comentários se você já fez a sua inscrição, se você já está no Senai, se você está com dúvida, se você pensa em fazer o Senai, se você acha a prova fácil, a prova difícil, enfim. Ou se você tem interesse em fazer um cursinho e ficar mega, super top, treinado para esses processos seletivos, entre em contato com a gente, você vai ver informações aqui embaixo. E se liga que tem outros vídeos meus explicando mais coisas para o Senai, e é muito importante que você compreenda a importância dos seus estudos e da sua capacitação profissional. Bora seguir a gente, bora curtir, bora dar comentários e bora estudar nesse universo de oportunidades. E até o próximo vídeo.